Oi meninas, então, a gente vai dar início a essa aula. É a primeira aula teórica que é sobre os princípios judaicos, né? Então, quais são os princípios judaicos? Deus, Torá e Israel, são só 3. A gente vai destrinchar um pouquinho cada um deles agora, lembrando que esse conteúdo é o primeiro conteúdo da apostila de cultura judaica da CIP, da apostila 1, tá? Então, começa lá na página 6 da apostila 1 da CIP, ok? Então, peguem suas apostilas e vamos iniciar a aula. Então, vamos começar pelo primeiro princípio, Deus. Então, Deus é um pilar, né, pro judaísmo, então não tem como a gente falar de judaísmo sem falar de Deus. A gente considera que Deus que concedeu, não é que a gente considera, né, Deus concedeu a vida ao ser humano e, portanto, a vida do homem não pertence a ele mesmo, né? Então, assim, a partir desse ponto de vista, a gente vai lembrar que o ser humano não é dono do mundo, também não temos noção plena daquilo que está além da gente, nem dos conhecimentos divinos, por exemplo. Então, assim, quando a gente fala acreditar em Deus implica em reconhecer essas 4 coisas, basicamente. Então, reconhecer que o ser humano é insuficiente, de certa forma, e tem uma limitação. A outra coisa é reconhecer o mistério da nossa existência. Então, a gente nunca vai ter plena certeza de como tudo começou, de onde a gente veio e para onde a gente vai e tudo mais. Terceiro, que o mundo e a vida eles têm um propósito e que cabe a cada um de nós viver de acordo e à altura desse propósito, né? E que devemos viver para realizar esse sentido e esses propósitos, dedicando as nossas vidas ao Tikkun Olam, que é fazer a nossa parte para um mundo melhor, porque nós estamos juntos de Deus, né, de mãos dadas com Ele, no sentido de continuar construindo o mundo que Ele começou criando muito tempo atrás, né? Então, algumas das coisas que a gente fala com relação a Deus no judaísmo é a prática da Avodah Zarah, que é a idolatria. O que seria idolatria, então? Idolatria é toda a tendência de dar caráter absoluto, perfeito e imortal a algo que é relativo, imperfeito e perecível. Então, por exemplo, forças da natureza, riqueza, poder, êxito, estado, celebridades, enfim. Então a gente tem essa mania, o ser humano tem essa mania de colocar pessoas como sendo perfeitas, como sendo imortais, como sendo absolutas, e elas não são nada disso, né? Os seres humanos, eles nascem, crescem, morrem, então nós não somos imortais, nós não somos perfeitos, nós erramos todos os dias e nós também não somos absolutos. Então, assim, a idolatria também pode ser colocar uma nação como superior às demais, um ser humano como superior aos outros, uma raça como superior às outras, uma classe social. Então, tudo isso se encaixa dentro da prática de Avodah Zarah, que é a idolatria. E a idolatria não é bem vista no judaísmo, ela é, inclusive, como eu posso dizer, ela é ruim mesmo, assim, a gente não deve praticar, ela não deve ser feita, tá? O judeu, ele não deve praticar de forma alguma a idolatria. Então, a própria prática de achar que nós estamos como judeus acima de outros povos e religiões já é uma prática idólatra e ela não deve ser perpetuada, tá? O mal é uma questão, né? Eu acho que agora que vocês estão na turma de Bat Mitzvah, vocês vão começar a perceber mais ainda, se perguntar mais ainda de por que existem pessoas ruins, né? Por que o mal existe?
E até porque quando a gente pensa no mal, a gente lembra muito, eu pelo menos lembro muito da questão do livre-arbítrio, né? De pensar assim, poxa, acho que quando eu tinha a idade de vocês eu pensava assim, nossa, mas se Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Tipo, ele poderia não ter dado, ele poderia só ter obrigado todo mundo a ser bom, né? Eu acho que isso seria muito melhor para todo mundo, então por que que ele deu o livre-arbítrio e a possibilidade de nós sermos maus? Mas a questão toda é que nós não sabemos o porquê do mal no mundo, porque a gente não entende a totalidade do plano divino, como eu já falei antes. Então não tem como a gente ficar pressupondo e tentando adivinhar e dizer, nossa, mas isso tá errado, tipo, não sei, vai ver o mal, ele exista. Existem muitas explicações que os grandes sábios judeus tentaram, né, para explicar o mal. E aí meio que vai, cada um de nós vai pensar de uma forma, ninguém provavelmente vai estar 100% certo ou 100% errado, mas algumas dessas teorias de por que o mal existe é pra gente poder aprender, porque não dá pra gente ver a luz se não tiver as trevas, sabe? Esse tipo de coisa, a gente tem que ter um equilíbrio. Não tem como a gente, sei lá, valorizar o que é bom se não existir o mal. Enfim, existem inúmeras teorias, existem inúmeros pensamentos sobre o porquê que o mal existe, mas a verdade é que a gente não tem como saber, porque nós não somos Deus e nós não temos como saber o que tem pela frente, qual que é o plano divino. Então, é mais ou menos por aí, assim. Outro ponto que a gente tem são os nomes de Deus, tá? Nós desconhecemos o nome de Deus. O nome de Deus, ele é apresentado como um tetagrama. Um tetagrama impronunciável, que é composto pelas letras Yud, Rei, Vav, Rei, que se a gente fosse transliterar no português ficaria assim. E vocês veem que não tem nenhuma vogal, né? Isso significa o quê? Que na hora de tentar pronunciar isso, a gente não consegue falar. Quem que consegue falar isso? Não sai, tipo... E aí o que acontece? Algumas pessoas, principalmente de outras religiões, tentam atribuir vogais a esse tetagrama a fim de que a gente possa pronunciar o nome de Deus. Então, tem pessoas que colocam um A aqui e um E aqui, e aí pronuncia Yahvé. Mas vocês entendem que a gente não tem como saber, e aí pode ser que Yahvé seja a forma correta, mas existe um mundo de possibilidades. Pode ser Yavá, Yavé, Yavi, Yavó, Yuvu. Pode ser Ievá, Ievé, Ivi. E sabe? Então, assim, a gente vai ficar tentando, a gente vai acabar falando errado. E a grande questão de por que Deus não falou, olha, gente, meu nome é esse, e pronto, é pra justamente a gente não ficar falando o nome dele em vão, né? Ficar falando assim, senão a gente já passa o dia falando, oh, meu Deus, ai, meu Deus, não sei o que lá, meu Deus, né? Então, imagina se a gente soubesse o nome dele. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente não sabe. Então, é um tetagrama impronunciável. Então, como que a gente resolve esse problema? Porque vocês vão ouvir que Adonai, que a gente vê, né, nos livros de orações da sinagoga, significa o nome de Deus, né? Ai, não fala, não pode nem falar Adonai porque é o nome de Deus. Não, Adonai significa o eterno. A tradução literal é meu senhor, mas a gente normalmente traduz para o eterno no português. E Adonai é o substituto mais usado pro nome de Deus. Então é por isso que tem algumas pessoas que já acham, tipo assim, é tão usado como sendo a pronúncia disso aqui, que a maioria das pessoas já não gosta nem de falar Adonai, se não for no momento da oração. Então a gente usa outros nomes para se referir a Deus, se a gente não tiver no momento ali da oração e tal. Então, se eu tô aqui falando, Deus, não sei o que lá, alguma coisa assim, eu vou usar o quê? Hashem, Hamakom. Hashem significa o nome, Hamakom, o lugar, Elohim é outro nome para Deus, El Elohá, El Shaddai, enfim.
Eu, pessoalmente, uso muito Hashem. Hashem é uma palavra que eu acho que todo mundo vai ver em algum momento da sua vida judaica pela sinagoga. Então, eu sou uma das adeptas de Hashem, mas vai ter gente que vai falar Elohim, Elohai, enfim. Então, assim, a gente não sabe, a verdade é essa, a gente não sabe qual que é a pronúncia do nome de Deus. Porém, a gente tem esses substitutos, né? O mais conhecido deles é Adonai, e chega a ser tão usado que algumas pessoas se sentem desconfortáveis até de falar Adonai. Então, para isso, a gente tem esses outros nomes, tá? E todos eles se referem a Deus. E na bênção, na oração do Shema Israel, a gente fala sobre a coisa mais importante para o judeu, que é o fato de a gente acreditar em um único Deus, né? Então, na oração do Shema Israel, a gente fala Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, e a tradução escuta, ó Israel, o eterno é nosso Deus, o eterno é um. Então, nessa oração, que é uma oração, tipo, essa primeira frase é super curtinha, o Shema inteiro mesmo tem 5 parágrafos, mas essa primeira parte é a mais importante, porque lembra pra gente de que Deus é um só, então não tem deuses no judaísmo, tá? A gente tem um Deus e a gente acredita só nele, é o mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Rebeca, Leia, Raquel e Miriam. Então, assim, vocês vão ouvir essa frase muitas vezes, em diversos momentos, inclusive no Bat Mitzvah de vocês. E aí a gente vai para o outro princípio. Então a gente falou agora de Deus, foi o primeiro princípio judaico, e ele vai se relacionar com esses outros princípios que eu vou falar agora. O próximo é a Torá. Então a Torá, vou até mudar aqui minha carinha para cá. A Torá é o ensinamento ou a tradição entendida como revelação divina. Algumas comunidades, algumas pessoas vão entender não como uma revelação divina diretamente, de tipo, alguém traduziu em palavras a vontade divina porque foi iluminado, mas assim, tipo, como se Deus estivesse ditando as palavras para ele, mas muitas pessoas vão entender como sendo uma inspiração divina. Então a pessoa era muito conectada com seu lado espiritual, religioso e tudo mais, e escreveu o que hoje a gente tem na Torá. Num sentido mais fechado da coisa, a Torá é o Humash, é o Pentateuco, que são aqueles 5 livros que vocês também vão ouvir falar bastante, que é Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números e Levítico. Não nessa ordem. Provavelmente eu errei a ordem, mas são esses os 5, tá? Os 5. Num sentido amplo, a Torá ela vai ser composta pela Torá Shebirtav, que é a Torá escrita, que é o próprio Pentateuco e alguns outros livros, e a Torá Shebel-Peh, que é a Torá oral, que é o Talmud. Só que, por questões práticas, ao longo dos anos, o que é a Torá oral? Era aquelas histórias que eram contadas de geração em geração, os conceitos, os costumes, determinadas coisas que foram sendo passadas de geração em geração. Só que em algum momento as pessoas perceberam que essas histórias estavam se perdendo, porque é igual um telefone sem fio. No momento que você vai só falando, e vai passando adiante, vai começar a chegar errado para alguém, vai começar a não chegar a informação completa. Então, decidiu-se pegar todas essas informações que até então estavam só sendo passadas oralmente e escrevê-las. Isso significa que até a Torá oral hoje em dia ela é escrita, tá? Que é o Talmud. Mas assim, a princípio ela era oral, então por isso que a gente faz essa diferenciação, né? Então, assim, a Torá, ela vai ser composta de princípios e leis. Quais que são os princípios, quais que são as leis, o que é cada um, qual que é a diferença? Os princípios, eles são valores eternos, tá? As leis, elas já vão ser ajustáveis a cada época e vão requerer a interpretação dos sábios de cada geração. Isso significa o quê? Isso significa que a gente tem aqueles princípios que estão lá na Torá, eles são valores eternos, a Torá não muda, tá? Independente do que esteja acontecendo, a Torá, ela foi escrita e ela tá daquele jeito, e é isso. O que vai acontecer é que as leis, elas podem
ser adaptadas de tempos em tempos, porque algumas coisas vão parando de fazer sentido. Vocês têm que ter noção de que a Torá ela foi escrita há muitos mil anos atrás. Então, assim, a Torá foi escrita, a gente tem que lembrar que ela foi escrita levando em consideração um contexto também, né? Então, assim, muitas das coisas que foram escritas na Torá não é que elas vão ser modificadas ou deixam de fazer sentido, elas têm um sentido, só que o sentido tá junto do contexto. Se a gente esquece de olhar o contexto, a gente vai ficar olhando assim, nossa, mas isso aqui não faz o menor sentido. Faz, mas talvez não mais pra gente, tá? Pra nós, pessoas viventes em 2023, né? Que no calendário judaico é o ano de 5.783. Então, assim, imagina, sabe? A quantidade de tempo que passou entre a Torá tendo sido escrita e o que a gente vive hoje em dia. Então é óbvio que vão ter coisas que vão ser ajustáveis, mas não é ajustável da cabeça, não é eu, Rebeca, falando, ah não, isso daqui não faz sentido, eu vou começar a fazer do meu jeito. Não é assim. Os nossos próprios sábios, rabinos, etc., que estudam, aprofundam a Torá, vão pegar esses compilados, essas leis de tempos em tempos e dar uma revisada e olhar assim, galera, acho que isso aqui não tá mais fazendo sentido pra gente. Vamos modificar isso aqui? Vamos dar uma, né, vamos olhar isso de um jeito diferente, bora dar um sentido diferente. Às vezes não é só excluir aquilo, de dizer, ah, não, isso aqui não faz mais sentido, ponto. Mas é também de olhar isso assim, tipo, cara, qual que é o sentido que a gente pode usar isso hoje, sabe? Então, não é só a questão de pegar e dizer assim, ah, não faz mais sentido, vou fazer do meu jeito. Não, tem uma burocracia pra gente ajustar essas leis, tá? Não é do nada. Então, mas só pra vocês entenderem, os princípios são valores eternos. E esses daí não vão mudar, sabe? Porque são coisas que não tem o que a gente fazer, que é respeitar uns aos outros, honrar pai e mãe. Gente, isso daí é básico, a gente não vai mudar só porque a gente tá em 2023, agora eu não quero mais respeitar um ao outro. Não é assim, né? Esse tipo de coisa é eterno. É isso. Mas vão ter coisas, isso daqui não pode ser feito, isso daqui pode, isso daqui não, entendeu? Então tem certas coisas que a gente pode e deve ajustar dependendo do que for. Então, assim, a Torá é imutável, porém, em cada época ela vai adquirir uma contemplação diferente, que é exatamente o que eu estava falando, né? No sentido mais amplo, a Torá é todo o corpo literário, teológico, filosófico, ético, social, linguístico, científico e cultural do povo judeu. Então, livros de hebraico, coisas falando sobre ética, sobre filosofia judaica, um negócio científico, tudo isso é a Torá, tá? Porque o povo judeu desenvolveu inúmeros livros e materiais a respeito do nosso próprio povo e religião. Então, assim, é óbvio que a gente vai ter um montante de material muito grande, apesar de muitos terem se perdido ao longo desses muitos anos por diversos fatores. Então, a Torá é tudo isso, tá? Os judeus acreditam possuir a verdade. Então, assim, beleza, Beck, eu entendi, a Torá, ela é imutável, mas a gente pode ajustar ela de tempos em tempos, a gente tem sempre que lembrar de ver o contexto das coisas, ótimo. Mas isso não significa que a gente é meio prepotente, assim, de achar que só a gente tem a verdade, porque afinal a Torá é nossa e o que está escrito nela é a verdade e nenhum outro povo pode discordar da gente, todo mundo tem que aceitar o que a gente fala. Não é assim que funciona, tá? A gente, como judeu, acredita possuir a nossa própria verdade, porque é uma verdade existencial, é o nosso caminho e a gente acredita que ele seja verdadeiro, ponto. Mas cada ser humano vai ter o direito de escolher a sua verdade, contanto que sempre se ajuste ao princípio fundamental do sábio Hillel, que é: não faças ao teu próximo aquilo que não gostarias que fizessem contigo, né? Isso daí eu digo que é ensinamento de mãe. Não precisa a gente ficar lembrando desse tipo de coisa, porque a Torá disse. A Torá disse,
tá? Hillel diz, todo mundo diz. Mas é uma coisa tão básica que a nossa mãe ensina, de tipo assim, minha filha, você não vai ficar puxando o cabelo da coleguinha, você não ia querer que ela fizesse isso contigo, então não faz com ela, né? É básico. Então, assim, você tem todo o direito de acreditar em outra coisa, você tem todo o direito de escolher aquilo que você vai seguir, inclusive dentro do judaísmo, tá? Não é porque nós somos judeus que todos nós acreditamos nas mesmas coisas, que todos nós seguimos as mesmas coisas. Não é assim que funciona. Cada um vai ter sua mente, vai ter seu coração, vai ter a sua intuição e cada um vai fazer do seu jeito, de certa forma. Mas sempre, óbvio, respeitando aquilo. Não faças com o próximo aquilo que não gostarias que fizessem contigo. Básico. Israel. Terceiro princípio judaico é Israel. Então, assim, Israel, a gente tem uma questão. O povo, a religião e a terra. E aí a gente tem uma série de perguntas que nós vamos responder. Então, vamos lá. Somos uma raça? Não, só existe a raça humana. Agrupamentos de seres humanos são etnias. Podem ser de múltiplas culturas e origens, pode ser uma grande tribo com fortes laços familiares e de sangue, né, que sejam suficientemente fechados para não facilitar a dissolução do povo e suficientemente abertos para assimilação do converso. Isso daqui é o que a gente vai ter dentro do povo judeu. Então, assim, a gente vai ter judeus de múltiplas culturas e origens, tá? A gente vai ter judeu do Brasil, judeu da Etiópia, judeu da Rússia, judeu da Alemanha, dos Estados Unidos, de Israel, mas a gente não vai ter de um único local. É uma grande tribo com fortes laços familiares e de sangue, porque vão ter sim pessoas que vão ser unidas por sangue, de pai, mãe, irmão, primo, mas vão ter muitas pessoas que não, né? A gente é suficientemente fechados para não facilitar a dissolução do povo. O que é dissolução? É dissolver, é se desfazer. Então, nós temos que ter um certo grau de, olha, se passar disso aqui, deixa de ser judaico, sabe? Tipo, deixa de ser o povo de Israel e tudo mais. Então, tipo assim, a gente tem que manter uma certa barreira, mas não tão fechada a ponto de, tipo assim, aquela pessoa que quer se converter ao judaísmo e entrar aqui não consiga, entendeu? Então a gente tem que ter pequenas aberturas, a gente tem que ter uma certa abertura e uma certa flexibilidade para aceitar essas pessoas, tá? Então as pessoas que se convertem ao judaísmo são igualmente judias como uma pessoa que nasceu de mãe, pai judeu e tudo. Então a gente não faz esse tipo de distinção. Depois que a pessoa se converte, ninguém vai ficar falando, não, aquele é convertido. Se faz, tá errado, tá? Pode ser que alguém me diga, mas eu já ouvi gente falando. Mas faz errado, porque não é pra ter distinção. A pessoa veio de bom grado, entendeu? Ela veio voluntariamente dizer, eu quero fazer parte desse povo com todas as regras e costumes que vocês têm, sabe? Eu me sinto pertencente. Então ela é tão judia quanto qualquer outro, sabe? Então não tem essa distinção. Então nós não somos uma raça, tá? Raça só tem seres humanos. É isso. O israelense. O israelense é a pessoa que é nascida em Israel, mas assim, ela tanto pode ser judia, como ela pode ser muçulmana, quanto cristã, ela pode ser ateia, ela pode ser o que ela quiser. Israelense é uma nacionalidade, assim como o brasileiro. Dentro do Brasil a gente vai ter pessoas brancas, negras, indígenas, de origem europeia, tipo assim, que os pais eram europeus ou os avós. A gente vai ter cristãos, a gente vai ter muçulmanos, judeus. Então, assim, israelense é nacionalidade, tá? Não é porque é israelense que automaticamente é judeu, não é porque é judeu que automaticamente é israelense. É possível ser judeu sem ser israelense e ser israelense sem ser judeu, tá? Uma coisa, porque eu aposto que vocês vão ouvir na escola, porque era onde eu ouvia muito, as pessoas olhando pra mim quando eu falava que eu era judia e falando assim, então quer dizer que tu nasceu em Israel? Não, eu nasci no Brasil, mas eu sou judia. Então uma coisa não tem a ver com a outra, tá? O povo judeu, nós somos uma religião? Aí vão ter duas respostas. Não, se a gente entender religião como simples adesão a um dogma, tipo a pessoa, eu acredito nisso aqui, vou fazer. Então a gente não é uma religião, porque não é bem assim que a gente vê as coisas. E sim, se a gente entende que o judeu não pode se separar da sua religião, pois já nasce com ela. É impossível falar de judeu sem falar da religião judaica. E aí quando eu falo já nasce com ela,
Aí tu vai me dizer, mas Beck, tu acabou de falar dos convertidos. Então, o convertido, ele não nasceu judeu, mas ele escolheu esse caminho, ele escolheu ser, tá? Então, é igual. Isso daqui é só pra dizer que, tipo assim, a partir daquele momento, aquela pessoa é judia e aquilo é indissociável dela. Então, assim, não tem como eu dizer, essa pessoa é judia e não falar que ela também pratica a religião judaica. Óbvio que vão ter judeus ateus, por exemplo, tá? Digamos, a pessoa nasceu judia, mas não acredita naquilo. Porque quando a gente fala de pessoas, isso de pessoas que nascem judias, tá? Porque aquelas pessoas que se converteram, elas normalmente se convertem por querer o pacote completo, né? De estar dentro do povo e seguir a religião e tudo que tá junto no pacote. A pessoa que nasce judia, ela nem sempre vai concordar com a religião judaica, ou acreditar nela, ou seguir ela, de praticar e fazer tudo. Mas ela não deixa de ser judia, a gente não exclui, a gente não tira a carteirinha de judeu dela, né? A gente continua chamando ela de judia porque ela faz parte do nosso povo, porque é aquilo que a gente falou. Podem ser pessoas que são associadas por laços de sangue, e elas não deixam de ser judias, entendeu? Então, assim, o judeu tá dentro, tipo, ser judeu tá dentro também dessa grande questão que nós temos a nossa cultura judaica, nós temos os nossos costumes, a nossa história, mas a gente também tem a nossa religião. E, no geral, os judeus vão fazer parte de todo esse pacote, tá? Vão ter pessoas que não vão, por N fatores? Vão, mas elas não deixam de ser judias, tá? Então é isso que eu quero que vocês saibam. Assim, pode ter ficado confuso essa parte, mas assim, o que eu quero dizer, e eu acho que vai ficar um pouco mais claro na aula sobre judaísmo e outras religiões, é que nós somos judeus, nós não somos apenas praticantes da religião judaica, porque tem gente que acha que ser judeu é só ir lá, ir pra sinagoga, fazer umas oraçõezinhas e voltar pra casa. Não é, tá? Isso não é a religião judaica. A religião judaica e o costume judaico envolve uma série de coisas. Mas também não dá pra dizer que, eu sou judeu e, tipo assim, pratico qualquer outra religião. Tipo, eu escolhi ser judeu e eu ainda vou praticar outra coisa. Tipo, enfim, eu sei, é complexo. Como eu disse, provavelmente vai ficar mais claro na aula de judaísmo e outras religiões, que eu vou falar mais dessa questão, mas espero que tenha ficado claro de alguma forma. Dúvidas, estou aberta a tirar essas dúvidas posteriormente, tá? Então, assim, somos um povo? Sim, se entendermos povo como Am, que é uma comunidade étnica ligada a uma religião e ou uma terra. Então, já falamos que somos ligados por uma religião, verdade. Não é a única coisa que nós temos em comum, mas é uma das. E também somos ligados à terra de Israel, mesmo aqueles de nós que não nasceram lá. Eu não nasci lá, mas eu ainda sou ligada à terra de Israel por ser judia. Somos o povo eleito? Ser o povo eleito não é uma condição de superioridade. De novo, por que não é de superioridade? Porque se eu estivesse dizendo que nós somos o povo eleito, o povo escolhido, assim, num tom de superioridade, isso é idolatria. Lembra lá do começo, idolatria não pode? Pois é. Então, assim, significa, na verdade, ser o povo eleito significa ter a responsabilidade de ajudar na criação de uma sociedade melhor, mais ética, amorosa e santificada. Somos testemunhas e parceiros da realização da vontade divina na Terra. Não significa que Deus prefere os judeus ou algo do gênero. No momento que Deus apresentou a Torá para o povo judeu e deu uma escolha e disse assim, vocês querem isso aqui? Vai vir com várias coisas legais, mas também tem um monte de deveres e responsabilidades que vocês devem cumprir. Vocês querem? São essas as condições. E a gente disse, sim, a gente quer. Então, isso significa o quê? Deus escolheu a gente porque nós somos os favoritos dele? Óbvio que não. Rola uma história até de que Deus apresentou a Torá para outros povos e eles disseram, não, a gente não quer, não estamos afim. Isso significa o quê?
que eles são menos, que eles não são igualmente. Então, assim, nós não somos preferidos de Deus, tá? Ninguém é menos por não ter aceitado a Torá ou não seguir a Torá. Porque, como eu falei, a nossa verdade não é absoluta. Cada povo vai ter a sua, cada pessoa vai ter a sua. Então, é isso. Significa apenas que nós temos alguns direitos, algumas coisas que vêm com a Torá, costumes e coisas muito legais de ser judeu. Mas a gente também tem uma série de deveres. Então não foi um negócio assim, ó, toma aqui esse brinde, que legal. Não, foi uma coisa assim, olha, vocês querem isso aqui é importante, tá? Vai ter muita coisa legal, mas vai ter muita coisa difícil também. Coisas que são responsabilidades únicas e exclusivamente de quem é judeu. Então vocês não vão ver outras pessoas, óbvio que cada religião e cada povo vai ter os seus costumes, mas assim, tendo as mesmas responsabilidades que a gente, cada um vai ter a sua. Então, da mesma forma que nós temos as nossas responsabilidades, os praticantes da religião muçulmana também vão ter as deles, que são diferentes das nossas. Isso nos faz melhores ou menores? Não, nunca. Nós somos diferentes, entendeu? Então, assim, somos o povo eleito, sim, mas não é uma condição de superioridade, tá? Todo judeu é religioso? Acho que aqui vai começar a clarear um pouquinho a enrolação que eu fiz um pouco antes. Então, assim, nem todo judeu acredita que precisa ser religioso para estar conectado ao povo judeu. Vai ter quem se liga ao povo de forma intelectual, cultural, nacional. Então, assim, vamos lá, tentando clarear o que eu baguncei na cabeça de vocês sobre a questão de judeu ser religião ou não. Vai ter gente que vai dar muito mais importância à parte cultural do judaísmo. O que seria isso? A nossa história. A história do que a gente viveu saindo do Egito, a história do que a gente viveu no Holocausto, no exílio na Babilônia e diversas situações. Tudo isso vai formar o que nos faz hoje ser judeus. E com isso também vem toda uma série de costumes e tudo mais. Se os nossos antepassados vieram do Marrocos, eles vão vir com costumes diferentes daqueles judeus que vieram da Alemanha. E tudo isso faz parte da cultura. Então vai ter gente que não vai ser muito religioso, não vai querer ir pra sinagoga e fazer orações e não sei o que lá e se importar muito com essa parte, mas vai querer fazer determinadas coisas que estão dentro da religião judaica, mas não por ser religioso, mas porque ele considera aquilo uma parte importante da cultura judaica. Então, assim, é o que eu disse, não dá pra gente separar como se a cultura e a religião fossem coisas diferentes. Tá tudo junto e misturado. Mas vai ter gente que vai dar mais importância pra uma coisa e mais importância pra outra. Tem gente que vai bater muito no peito pra defender Israel, de dizer, não, eu quero um dia ir morar em Israel só pra poder servir o exército de Israel, porque eu acho isso importante dentro da minha identidade judaica. E tá bom, entendeu? E é isso. E a pessoa nunca fez um jejum que fosse. Nunca pisou os pés na sinagoga, sei lá. Mas ela achou aquilo importante pra identidade judaica dela. Eu vou dizer que ela é menos judia por causa disso? Óbvio que não. Não cabe a mim. Então, assim, todo judeu, teoricamente, faz parte da religião judaica, mas nem todo mundo vai participar dela ativamente, nem todo mundo vai ser religioso, sabe? Vai ter pessoas que vão ser mais, vai ter pessoas que vão ser menos. De novo, eu sei que eu tô repetitiva, mas isso não faz ninguém menos ou mais judeu, tá? Nada disso. Nós somos judeus completamente diferentes entre si. A gente vai ter a próxima aula sobre essas diferenças, mas também pra gente sempre lembrar que apesar de diferentes, nós somos um povo só, tá? Tá todo mundo conectado, mesmo a gente pegando o pedaço da halá com a mão e jogando na mesa, e os Ashkenazim, tipo, normalmente pegarem e só colocar ali na mesinha sem jogar, mas todos nós somos judeus. São costumes diferentes, são coisas diferentes, mas todos são judeus. Todo judeu é sionista? O que é ser sionista? É acreditar que existe uma pátria, uma terra que deva ser do povo judeu. Algumas pessoas vão bater na tecla de que essa terra tem que ser o Estado de Israel. Pelo fato de a gente ter um histórico de ter morado muitas vezes lá, de ter sido a terra prometida e tudo mais. Mas
E atualmente é isso que significa ser sionista, é acreditar que Israel é a terra dos judeus e que a gente deva morar lá como parte da nossa missão na terra. E que o ideal seria que todo judeu fosse morar lá em Israel. Isso é ser sionista. Mas nem todo mundo vai acreditar nisso, nem todo mundo vai ver Israel como sendo uma parte primordial da sua existência como judeu, tá? Vai ter gente que vai dizer, não, legal que exista, mas pra mim não quero. E vai ter gente que vai dizer, eu não acho necessário, tipo assim, que seja Israel especificamente. Acho que nenhum judeu, eu vou, isso aqui é opinião pessoal, tá? Eu acho, Rebeca, acho que nenhum judeu vai dizer que não é necessária uma terra judaica, tá? Mas eu sei de judeus que não concordam que seja Israel essa terra judaica, tá? Então, assim, vai ter aí uma questão de conceitos sobre o que é sionismo, o que não é, os tipos de sionismo, porque existem vários tipos de sionismo, mas, então assim, Israel como um lugar onde o judeu pode estar seguro e viver judaicamente em segurança faz parte da crença do povo, porque, querendo ou não, a gente sabe que se der ruim, se acontecer alguma coisa e a gente não possa mais praticar o nosso judaísmo em segurança, seja no Brasil ou em qualquer outro canto, a gente tem para onde correr, que é Israel. Então lá a gente vai poder ser judeu em segurança, lá a gente vai poder fazer o que a gente quer com relação ao judaísmo, sem medo de ser, né, tacarem uma pedra na gente, enfim. Mas nem todo judeu acredita que em Israel só deva morar judeus ou sequer queira morar lá. Há quem acredite que a diáspora é essencial. A diáspora é qualquer lugar que não seja Israel. Então o Brasil é a diáspora, sabe? Então vai ter gente que vai dizer, não, Israel é importante, Israel é legal, eu não quero morar lá. Inclusive acho que a diáspora é importante para o povo judeu, que a gente tenha mais de um lugar onde os judeus possam existir, até porque tem aquela questão de, a gente não vai se fechar completamente, a gente tem que ter acesso a outros povos, outras culturas, etc. Então, é isso, vai ter inúmeros pensamentos mesmo com relação a isso. É isso que ele está dizendo, né, nesse parágrafo, tá? Criação, revelação e redenção. Isso é tá terminando já. Fechar aqui agora a aula, praticamente. Então, Deus é o criador do universo. Ele quem transmitiu a Torá aos filhos de Israel. Ele trará uma era de maturidade e compreensão entre os humanos um dia. Deus é o criador e revela sua vontade a Israel por meio da Torá. Então, a Torá é uma forma de revelar a vontade divina. Completamente? Não, porque é o que eu digo, a gente não tem como saber 100% do plano divino, mas é uma parte. O povo judaico, o povo judeu, vai ter a responsabilidade e a tarefa de ajudar Deus a terminar de criar o mundo, que por fim levará à redenção de toda a humanidade. Então vocês estão vendo, ó, que tá tudo junto ali, um princípio interligado com o outro. Então a gente tem Deus, que é o criador do universo, ele vai e revela sua vontade ao povo de Israel por meio da Torá, e esse povo de Israel, sabendo dessas coisas, vai ter a responsabilidade de ajudar Deus a terminar de criar o mundo que ele começou lá atrás, transformar o mundo num lugar melhor e finalmente fazer a humanidade ter a sua redenção, tá bom? Então é uma forma de explicar como as três coisas se conectam no fim das contas. É isso, meus amores, obrigada. Ficou uma aula meio longa. Essa aula é um pouco mais chatinha de dar, porque é muito conteúdo teórico, pesado, e eu sei que nem todo mundo vai conseguir absorver essa aula num primeiro momento. Eu sei que eu dei uma enrolada na parte de religião, mas eu espero que agora nesse final eu tenha começado a dar uma luz na cabecinha de vocês. E estou aberta a dúvidas. Essa aula será postada no YouTube e eu vou colocar ela no Classroom e eu espero que vocês assistam em casa. E qualquer dúvida podem colocar no Classroom ou me perguntar pelo WhatsApp. Eu retorno assim que possível. Tá? Muito obrigada. Boa noite. Bom dia, boa tarde, depende do horário que você estiver vendo essa aula.